nosso meio não tem lugar para tristeza, não tem lugar para cansaço, não tem lugar para a gente ficar pensando coisa ruim num ambiente como esse. Amém? Então, já que você veio, aproveite. Amém? Se tiver com sono, eu vou dizer como a gente fala até lá no Rema, né? Fique até em pé se quiser ficar lá atrás, mas não perca não, amados. Encoste na parede, porque eu sei, assim como eu, talvez você trabalhou muito hoje. O sono está querendo lhe pegar. Mas sabe, Deus tem algo bom para você. E eu sei que o inimigo vai trazer peso, vai trazer sono, vai trazer cansaço. Se eu fosse você, eu já ficava esperto. Fica antenado. Amém? Vamos levantar as nossas mãos. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Pai, nós te damos graça, Pai, por estarmos reunidos, Pai, como congregação, como irmãos em Cristo, por estarmos aqui, Pai, congregando, Pai, cumprindo o mandamento bíblico que o Senhor nos deixou. Pai, em nome de Jesus, obrigada, porque a Tua palavra nos garante que aonde estão 2 ou 3 reunidos no Teu santo nome, Tu se faz presente. E nós sabemos, Pai, que o Senhor é presente neste lugar. Nós contemplamos a Sua presença. Nós reverenciamos, Pai, a Sua essência, a Sua majestade. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem interesse em trazer, Pai, conhecimento, em trazer revelação a cada um de nós. Então, Pai, nós nos expomos sem reservas. Nós nos expomos à Tua palavra. Nós declaramos nossa mente cativa ao Senhor, o nosso coração quebrantado e contrito. E declaramos, Pai, o Senhor tomando conta de cada coração, de cada mente neste lugar. Pai, obrigada, Pai, porque sabemos que quando estamos diante de Ti, não voltamos com as mãos vazias. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem uma porção dobrada para cada um de nós nessa noite. E eu declaro, Pai, espírito de sabedoria, espírito de revelação, no pleno conhecimento que vem do Senhor, e iluminando os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar com clareza tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, tudo aquilo que o Senhor tem para nos lembrar nessa noite. Espírito Santo, fique à vontade. Toma os meus sentidos espirituais, os meus sentidos naturais, que não venha ser eu, mas venha ser o Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu me esvazio de mim mesma, Senhor, e me rendo a Ti, Senhor, sabendo que o Senhor é tudo que eu preciso para estar aqui em cima. Obrigada, Pai, pela unção. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se sentar. Aleluia. Deus é muito bom. Ministério de Música, muito obrigada. Aleluia. Queridos, nós estamos dando sequência a Quintas da Visão, amém? E quantos sabem que para a gente caminhar em algo, a gente precisa entender a visão? Aleluia. Você não está num lugar qualquer, queridos. Você não está inserido numa igreja qualquer. E quando eu falo igreja qualquer, não quero dizer só de placa, mas a igreja do Senhor na face da terra. Um povo que está sendo escolhido para ir povoar o céu. Amém? E sabe, nós precisamos ter muito sólidos dentro de nós o conhecimento. Porque aquilo que não está na palavra pode rejeitar. A nossa base é a palavra. A palavra de Deus é o firme fundamento onde nós precisamos estar. E eu queria que projetasse aqui, se você tiver com a sua Bíblia, 1 Pedro 3,15. Só para a gente começar, eu vou ler na versão ARA. Nós precisamos entender, queridos, que sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? O momento quando a gente começa a orar aqui, muitas pessoas às vezes estão meio dispersas, ainda não se atentaram para o que está acontecendo, sabe? Não perca nada. Não perca nada que o Senhor está querendo lhe dizer. 1 Pedro 3,15. Você chegou lá? Nós vamos ler a versão ARA. Aleluia. Deus é bom, é ao vivo, às vezes demora um pouquinho, mas chega. Aleluia. Pedro diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós.
A Bíblia está dizendo para eu e você estarmos sempre preparados. E preparados para quê, queridos? Para responder a tudo aquilo que for questionado a mim e a você da parte do Senhor. Quando a gente responde, a gente está dando uma defesa à palavra. E como que eu vou defender a palavra? Como que eu vou defender? Como que eu vou fazer uma afirmação com tanta convicção se eu não souber o que está na palavra? É por isso que você está aqui hoje. Porque a gente precisa saber por que cremos no que cremos. Nós não precisamos ficar aqui apenas repetindo, a gente precisa compreender por que cremos no que cremos. Nós cremos no que cremos porque a palavra nos instrui. Amém? E por que nós vamos falar hoje especificamente de batismo no Espírito Santo? Porque é o que cremos. Batismo no Espírito Santo é algo bíblico. Sabemos que muitas denominações, de forma equivocada, não conseguem entender dessa forma como está escrito. Mas se está escrito, queridos, nós agimos por fé, nós recebemos pela fé e nós fazemos de tudo para cumprir o que está escrito aqui. Amém? E eu quero que você faça, eu vou fazer só uma pincelada, porque às vezes a gente acaba esquecendo. Nós sabemos que nós nascemos de novo quando a gente faz do Senhor Jesus nosso Senhor e Salvador. E esse é o primeiro batismo. Porque o que eu quero trazer logo de início é para a gente quebrar algumas coisas de que apenas há um batismo. A Bíblia fala em pelo menos 3 batismos. E os batismos que a gente precisa fazer, que a gente precisa se apossar, são batismos conscientes. É por isso que quando a gente vê uma criancinha, bebezinha, a gente não batiza. A gente apresenta. Porque aquela criança não tem consciência do que é pecado, nunca nem pecou. Amém? Porque às vezes a gente está fazendo uma coisa só por tradição. Às vezes a gente vê as pessoas fazendo uma coisa por conta de cultura, por conta de tradição. Aí pergunta, qual é o amparo? Não tem. Bíblico, não. Mas nós estamos aqui para seguir a Bíblia. E quando fala em ensino de batismos, nós também vamos ver que é uma doutrina bíblica. E aí eu já vou até abrir um parênteses bem grande para você. É uma doutrina bíblica, não é uma doutrina do verbo da vida. Então, tem gente que às vezes fala, mas como é que é na sua igreja? Não, queridos, a minha igreja é assim porque a Bíblia diz assim. Amém? Esse é o nosso fundamento. E quando a gente é inserido no corpo de Cristo, a gente é tido como... Ali é um batismo, por quê? Porque ali sela algo. É uma decisão selada, onde nós fazemos do Senhor Jesus nosso Senhor e Salvador. Depois, por uma escolha também pessoal, a gente quer tornar público essa atitude. E essa nossa atitude, a gente também cumpre uma ordenança, que é ser batizado nas águas por imersão. Amém? E isso é o segundo tipo de batismo que nós temos na palavra de Deus. E o terceiro batismo, querido, é o batismo com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Onde muitas vezes a gente vê isso sendo negligenciado. Agora, como que nós vamos negligenciar o batismo no Espírito Santo, se o Espírito Santo é o principal para poder estar em atuação na igreja hoje? Como que nós vamos deixar de fora o Espírito Santo? Queridos, primeira coisa, nós precisamos entender, há só um Deus, amém? Nós servimos a um só Deus, a Bíblia é clara, mas nós vemos como que Deus, ele se manifesta em pessoas. Assim como ele se manifestou como Deus Pai, criando todas as coisas, assim como ele enviou Jesus de uma forma milagrosa, sendo gerado no útero de uma mulher virgem, e ele foi o que? O Verbo encarnado. Assim também nós vemos o próprio Espírito Santo, que foi a promessa, que o próprio Jesus falou, ei, é necessário que eu vá, para que o outro venha.
Aleluia. Eu me empolgo. Eu me empolgo, porque para estar aqui eu preciso do Espírito Santo. Eu me empolgo porque para estar ouvindo o que você está ouvindo, só o Espírito Santo para testificar essa verdade em você. E sabe, eu quero que, pelo menos, quando eu concluir essa ministração, em nome de Jesus, você, pelo menos, saia daqui mais convicto da presença que você carrega de Deus. Amém? Aleluia. A primeira coisa que eu quero que a gente entenda é o que é o batismo com o Espírito Santo. E aí eu vou dizer para você pelo menos 4 características que a Bíblia nos dá sobre isso. Nós vamos lá para Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 4 até o 8. Aleluia. Nós vamos aqui ver que, de fato, o batismo é o cumprimento de uma promessa. Amém? A Bíblia diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Isso aqui, quem determinou foi o próprio Jesus. E ele disse, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E aí, lá no 8, vamos direto para o 8, porque a gente precisa ganhar tempo. A Bíblia diz assim, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, e até o Guará, e até o Distrito Federal, aleluia, e até o Centro-Oeste, aleluia. Sabe, queridos, o próprio Senhor, Ele sabia que aqueles homens, quando ele se apartasse daqueles homens, depois que ele fosse morto, aqueles homens iam precisar de uma capacitação, de uma habilitação para poder cumprir o que ele estava determinando. Deus nunca vai nos pedir para fazer algo que a gente não seja habilitado por Ele para fazer. Tudo que Deus está pedindo a você, querido, faça porque Ele vai te habilitar. Tem coisas que às vezes a gente não consegue compreender. Mas pensa esses homens aqui, sabe, já naquela ansiedade natural de Ele vai sair de perto de nós. Esse homem que a gente estava aqui o tempo inteiro vendo Ele fazer milagres, esse homem que estava ali ensinando as coisas, esse homem que passou tanta coisa boa para nós, Ele está anunciando que Ele vai embora, Ele está dizendo que Ele vai nos deixar, mas Ele também está nos alertando que virá um outro. E pensa a expectativa desses homens aqui. Porque, sabe, isso já era uma promessa, e aí nós vamos lá ver que realmente isso já era falado. A Bíblia diz lá em Joel 2, se você quiser abrir, se não, vamos acompanhar aqui para ser mais célere. Joel 2, 28, 29. O profeta falava o seguinte, e acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, diga, toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens verão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aquilo que Joel estava profetizando era justamente o que viria de cumprimento. Ele estava anunciando algo que viria, falando de coisas que ele não estava sabendo naturalmente, mas inspirado. Aleluia. E a Bíblia diz lá em Atos 2, e você já conhece, mas eu quero que você abra lá Atos 2, 1, 4. O cumprimento dessa promessa se estabelecendo em Pentecostes. A Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, como nós estamos aqui, queridos. E de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo,
e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia. Perceba, eles estavam no lugar, esperando acontecer o que foi anunciado. Imagine só aqueles homens que depois da partida do Senhor Jesus, sabendo que ele já tinha dito que viria o Espírito Santo Consolador, eles reunidos no lugar. Eu não sei como que você consegue visualizar, mas eu penso que eles estariam mais ou menos como nós estamos aqui. Falando de quê? Falando das Escrituras. Trazendo à memória os milagres que o próprio Jesus fazia. Trazendo à memória os ensinamentos que foram recebidos com um mestre que não tinha como igual aquele. E, de repente, por conta de estarem ali, reunidos, como ele mesmo determinou, como um vento impetuoso, o Espírito Santo entrou naquele lugar. Aleluia. Sabe, já era expectativa no Espírito Santo. Estamos reunidos como igreja. Não é algo, sabe, momentâneo. Sempre estamos falando as mesmas coisas nesse púlpito. Precisamos desejar as manifestações do Espírito Santo. Precisamos, de fato, sabe, querer. A Bíblia fala que nós devemos procurar com zelo os melhores dons. Procurar. Tem gente que está achando que vai cair no colo. Queridos, procure. Mas a Bíblia diz que tem que procurar com zelo. Não é de qualquer forma. E quando eles estavam ali, reunidos, que começou aquela manifestação do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles ficaram como bêbados. Eles não conseguiam se conter de pé. Muitas vezes a gente, dentro da igreja, um irmão começa a ter uma manifestação no seu corpo. Queridos, reverencie o Espírito. Às vezes, mas não precisa de tudo isso. Você não sabe o que ele está passando, o que ele está sentindo naquele momento. Aonde está o Espírito do Senhor, ali há uma liberdade. E nós precisamos dar essa liberdade. Eu me lembro quando eu era ainda muito nova, quando eu conheci Jesus, e eu fui para aqueles encontros. Talvez você também tenha ido para o encontro, onde a gente falava, o encontro é tremendo. E eu me lembro muito bem que eu fui, e todo mundo ficava assim, naquela expectativa da hora do batismo com o Espírito Santo. Porque todo mundo falava assim, nossa, vai ser tão bom, acho que a gente vai orar em línguas. Nossa, será que você vai pegar a unção do riso? Nossa, será que você vai pegar a unção do choro? Nossa, será que você vai dançar? Nossa, será que você vai querer tocar algum instrumento? Eu não sei se você teve essa experiência. E eu lembro que eu fui com a minha irmã. E a minha irmã é muito palhaça. O tempo inteiro ela fica falando coisas assim, ficava falando coisas assim. Tu não vai pagar mico não, né? Porque ela já sabe que eu não estou nem aí. E eu observei que ela ficou tão incomodada quando a gente começou a ver o mover. Sabe o que eu fiz? Deixei ela lá no canto, fui para outro canto. Falei, mas tu acha que eu vou passar 3 dias longe da minha casa? E vou ver esse mover todo, vou voltar do mesmo jeito, mas não vou mesmo. Eu quero correr, eu quero pular, eu quero fazer tudo que Deus tem para mim. E, saí de perto da Vânia, deixei Vânia lá sozinha, fui lá para trás. E eu falei com o Senhor. Falei, Pai, que não passe de mim a tua visitação neste lugar. Eu não tinha a consciência que hoje eu tenho, que dependia de mim. E eu quero que você também tenha essa consciência. Não depende dele, querido, depende de você. Porque eu tinha sido instruída que eu precisava daquele mover, daquele movimento. E aquele movimento, realmente, o Senhor, querido, Ele só quer realmente uma oportunidade para Ele derramar o Espírito dEle. Mas nós temos que dar essa oportunidade. E eu lembro que veio sobre mim aquela presença.
onde eu não estava dando conta de me segurar. E a risada. Meu Deus, eu falava, Senhor, de onde está vindo? De onde está vindo? É a fonte. A fonte que estava ali jorrando de dentro de mim. E eu fiquei encantada com aquilo. Aquilo foi uma transformação de vida, um divisor de águas. E pense, quando entramos no ônibus, Vânia com um bico desse tamanho. E Vânia falou para mim, tu foi batizada? Eu falei, mas é claro que eu fui. Eu não fui, não. E pensa, duas irmãs no mesmo lugar, buscando a mesma coisa, mas de forma diferente. Por isso que muitas vezes a gente não se atenta quando está acontecendo com o nosso vizinho. Você fala assim, nossa, mas por que fulano está sentindo isso? Se entregou, querido. Se entregou. Precisamos nos expor, sem nenhuma reserva. Muitas vezes a gente fica, sabe, de fato, limitando o agir de Deus. A gente que ministra aqui sente os opositores, os limitadores da unção. É quase que uma parede assim, de braço cruzado, tipo assim, não ore em mim não, que eu não vou cair. Queridos, Deus não quer lhe derrubar, não. Aleluia. Deus não quer lhe derrubar. Ele só quer lhe tocar. Se ele lhe tocar e você cair, uma coisa eu te digo, a gente nem se machuca. A gente nem percebe. Mas quando a gente se levanta, oh meu Deus do céu, é coisa boa demais. Aleluia. E sabe, Pedro, quando ele passou por aquilo ali, de ver aquela situação, a Bíblia relata que ele foi envolvido com uma intrepidez, com uma ousadia para pregar e para se levantar e dizer, ei, vocês estão pensando que nós estamos bêbados de bebida alcoólica, de vinho? Nós estamos embriagados com o Espírito. E a Bíblia fala, você conhece a história, que ainda mesmo ali em Atos, mais de 3.000 homens foram salvos naquele dia. Queridos, o batismo no Espírito Santo atrai salvação. O batismo no Espírito Santo faz com que as pessoas olhem e desejem aquilo que está acontecendo ali. É por isso que nós não podemos apagar o Espírito. E a gente, aqui como igreja, nós precisamos uns dos outros. Então, se há aqui, no final da ministração, nós perguntamos quem quer entregar a vida a Jesus. Sabe, nesse momento, você aí que já entregou e sabe o quanto é bom, comece a orar em outras línguas. Comece a interceder por vidas. Sabe, enquanto as coisas estão aqui fluindo, não coloca todo o peso no ministro, não. Nós temos como igreja a participação necessária para o mover do Espírito. Porque cada um aqui é uma labaredazinha. Mas pensa se nós nos unirmos, o fogaréu que nos será. Pensa aí se eu e você não colocarmos a força necessária. Oh, Deus, Tu és muito bom. Então, nós aprendemos que é o cumprimento, a primeira parte, a característica é o cumprimento de uma promessa. E nós também precisamos entender que, como também já falamos, o Espírito Santo, quando Ele nos batiza, Ele também nos reveste com poder. Sabe, querido, eu estou vestindo uma roupa, você está vestido numa roupa. Mas acima dessa nossa roupa, existe uma capa de revestimento. Existe algo que nos reveste de poder. Algo que nos reveste de unção para fazermos o que precisamos realizar. Você está comigo? Você consegue compreender o que é que está te envolvendo? Qual é o manto de revestimento que está sobre a sua vida? A própria mão do Senhor, aquela que esteve ali batizando aqueles discípulos, é o que está aqui no nosso meio hoje, queridos. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, será o mesmo sempre amanhã. E Ele não muda. Não espere um arrepio. Não espere, sabe, não estou sentindo a presença. Nós não agimos assim. Nós agimos por fé. Nós não precisamos sentir. Pelo contrário, à medida que nós, pela fé, começamos a desejar o Espírito Santo,
quando você menos espera, o seu corpo já começa a dar sinais. Você começa a sentir o toque dele. Você começa a sentir, Pai, eu estou sentindo a tua presença neste lugar. É algo muito pessoal, é algo muito, exclusivo de cada um. Mas todo aquele que se expõe, é possível sentir sim a presença do Senhor. Nós não precisamos sentir para poder estar falando o que eu estou falando. Mas quando nós falamos e nós damos lugar, nós sentimos sim a presença do Senhor. Amém? Queria que você abrisse comigo também lá em Hebreus 6, a partir do 1 ao 3. Nós vamos aprender que o batismo no Espírito Santo também é uma doutrina básica. Ali são os próprios princípios elementares da doutrina de Cristo. Amém? A palavra de Deus diz, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Olha aí. Vamos para o que é perfeito. Amém? Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Porque a gente tinha obras mortas, tínhamos ou não? Tínhamos. Lembra que eu falava até da gente ficar batizando um menininho que ele não sabia nem que pecado ele tinha? Isso é uma obra morta ou não? É. Porque traz vida? Não. Mas aí a Bíblia diz que esses princípios elementares são a base do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. E quais são eles? O ensino de batismos, olha aí o plural. Por isso que eu comecei falando do batismo quando a gente é inserido no corpo de Cristo, ao nascermos de novo. O batismo nas águas, que é o arrependimento público, quando a gente torna público ali, que realmente a nossa vida está ficando para trás, e a gente quer realmente, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Amém? E o batismo no Espírito Santo, que é o quê? É o selo da promessa. É o revestimento de poder. E tudo isso também juntamente com a imposição de mãos, igual muitas vezes a gente vê aqui na nossa igreja, a ressurreição dos mortos, que também é uma doutrina básica, e o juízo eterno, queridos. Tudo isso é o quê? Tudo isso é uma doutrina básica. E eu digo, uma doutrina básica bíblica. Não é uma doutrina básica da igreja Verbo da Vida. Amém? Nós seguimos isso? Seguimos. É da igreja Verbo da Vida? Não inventamos, está na palavra. Amém? E eu quero também que você abra lá em Lucas 24, do 45 ao 49, nós vamos ver que o batismo no Espírito Santo é a capacitação dada por Deus para que sejamos testemunhas eficazes da proclamação do Evangelho. Você conseguiu compreender? É através do batismo no Espírito Santo que nós somos o quê? Revestido com poder, e isso faz com que a gente se torne o quê? Uma testemunha. Testemunha da proclamação do Evangelho. A Bíblia diz assim, então lhes abriu o entendimento, olha aí, nós precisamos do nosso entendimento sendo aberto, queridos, para compreender as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Mais uma vez aqui um texto falando da determinação do Senhor Jesus para que os discípulos ficassem em Jerusalém, até que eles fossem revestidos de poder. Queridos, porque eu não sei você receber uma ordenança de ir por todo mundo e pregar o Evangelho, hoje já é difícil. Porque muitas vezes até um chamado, a gente tem medo de como está até orando. Eita, Deus vai me mandar para onde? Porque aqui está falando, ide por todo mundo. E pensa bem, os discípulos estavam ali debaixo dessa ordenança. E eles estavam o quê? Aguardando algo. Porque pensa, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, expulsar demônio, ressuscitar morto. Queridos, só com revestimento de poder. Não
existe arsenal nenhum que é possível a gente utilizar para a gente fazer o que o Senhor, sabe, nos instituiu a fazer. O que o Senhor comissionou os discípulos a fazer é algo que não tem humanamente nada que possa se comparar ao revestimento de poder que o próprio Espírito Santo dá. E a Bíblia fala que eles ficaram. E nós já lemos. Lemos o quê? Que realmente eles ficaram e eles receberam esse poder. E até mesmo depois que eles receberam, nós sabemos que muitos milagres, ali no livro de Atos, é uma sucessão de milagres daquilo que o Senhor, Deus, fazia através do Espírito Santo na vida daqueles homens. Eles pararam até de tirar sortes. Lembra que eles tiravam sorte com moedas para saber o que era para fazer, mas depois com o Espírito Santo começaram a ter decisões. Eles começaram a ser dirigidos. Dirigidos pela direção que chegava no espírito deles. Acorda, em nome de Jesus. Essa palavra é muito poderosa para você ficar dando trela para sono. Aleluia. Cutuca esse irmão bonitão do seu lado aí. Aleluia. E sabe, queridos, às vezes a gente fica assim tentando, mas quem enviou o Espírito Santo? Quem enviou? A Bíblia nos dá 2 nomes, o Pai e o Filho. Nós vamos agora abrir lá a palavra de Deus em João 14, a partir do verso 16. Aleluia. Só para você saber, nós vamos primeiro aqui falar sobre o envio do Espírito Santo pelo Pai. Amém? Jesus falando assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que seja para sempre convosco. Amém? Isso Jesus falou, que Ele ia rogar ao Pai. Agora vai para o 26, por favor, no mesmo capítulo. No verso 26, ele também explica, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha só que maravilha. Queridos, eu não sei como que você enxerga esse versículo, mas durante o tempo da minha vida, eu tinha uma dificuldade, às vezes, assim, por exemplo, eu ia para a aula do Rema, era tanta coisa maravilhosa, eu falava assim, Senhor, por mais que eu esteja anotando, sempre tem alguma coisa que a gente não consegue pegar. A gente tem o material, mas o Espírito Santo flui de uma maneira que, às vezes, não tem o que eles estão falando no material. E eu, quando descobri que o Espírito Santo nos fazia lembrar todas as coisas, eu orava todo santo dia. E eu falava, Senhor, não me deixe esquecer o que eu estou aprendendo naquele lugar. Senhor, eu sei que dentro de mim existe um depósito. Sabe? Contar algo para vocês. Hoje mesmo, quando eu estava me preparando para vir para cá, eu não sei você, mas eu sempre digo que eu preciso melhorar. E eu percebo, queridos, que por mais que eu faça, eu nunca estou à altura. Eu nunca estou à altura para estar aqui. E eu pedi ao Senhor, Senhor, eu tenho um depósito dentro de mim. Usa esse depósito, traz para mim coisas que eu preciso passar para os meus irmãos. Coisas que, às vezes, na correria, eu não consegui perceber, não consegui extrair. E eu quero te dizer, você também tem um depósito. Você já olhou para dentro de você, já viu tanto de palavra que está dentro de você. Muitas vezes a gente não se dá conta que tem muita coisa dentro da gente, a gente está buscando. Mas quando você começa a silenciar a sua alma, aquietar a sua mente, o Senhor vai trazendo a você a lembrança daquilo que está dentro. Sabe, queridos, nada de condenação sobre nós. Nada de culpa sobre nós. Nós sabemos que temos vivido dias exaustivos. Falei até com a Vanessa, nós estamos sendo atropelados pelas coisas que temos para fazer. E, às vezes, não é uma negligência, não é porque a gente está fazendo algo ilícito, não. Estamos fazendo coisas lícitas, queridos. Mas as coisas têm nos atropelado. E, às vezes, a gente não se sente, entre aspas, porque nós não somos isso. Mas a gente não se sente digno. Eu quero dizer para você, você é digno. Você é digno não por conta de quem você é, mas por aquilo que Jesus fez na cruz por você.
O que tem dentro de você, pensa quantos anos de palavras tão poderosas que estão aí. Ah, mas eu deslizei. Ah, eu pisei na bola. Ah, mas eu errei. Já se arrependeu? Porque se você se arrependeu, Deus nem se lembra mais. Não vamos ficar, sabe, trazendo à nossa memória coisa que nem o Senhor se lembra mais. Não temos tempo para perder com isso. Você não tem tempo para perder com ressentimento. Você não tem tempo para perder com coisa que você ouviu e foi injusto. Você precisa se levantar, se colocar de pé, sacudir a poeira e seguir. E tudo isso por quê? Porque existe o maior habitando dentro de nós. E agora nós vamos ler um texto aqui que fala sobre o Filho ter enviado. Vamos lá para João, capítulo 16, versículo 7. Eu já parafraseei isso, mas nós precisamos ler o texto, amém? A nossa base é a palavra. A Bíblia diz assim, João 16, 7, o próprio Senhor Jesus falando, mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Olha aí, um texto que comprova que Jesus também enviou o Espírito Santo. Jesus sabia o que aqueles homens iam passar depois que ele fosse ressurreto. Ele sabia como que eles iriam se sentir ali completamente desamparados, desprotegidos, impotentes. Mas ele falou, é necessário que eu vá. E você sabe que ele foi. Nós já lemos que o Espírito Santo veio. Amém. Você aprendeu que tanto o Pai quanto o Filho, eles enviaram o Espírito Santo. Amém. Sabemos que a Trindade, queridos, é apenas um Deus, como eu falei no início, apenas um Deus se manifestando em 3 pessoas. Em 3 pessoas distintas. Um exemplo clássico desse, não vou abrir que não dá, mas você conhece. O próprio Jesus, quando foi batizado, por João Batista, quando ele desceu as águas, ali estava Jesus encarnado como homem, o Verbo encarnado ali. E a Bíblia fala que quando ele se levantou, a Bíblia conta que veio o Espírito Santo como uma pomba. Mas o Espírito Santo ficou só sobrevoando? Não, veio uma voz. E a voz era de quem? De Deus Pai. Este é meu Filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Aí você vê a distinção das pessoas num só Deus. Não fique com dúvida em relação a isso. Amém? E nós precisamos entender para quem é o batismo. Diga aí, é para todo que crê. Amém? Aleluia. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Vamos abrir lá a Bíblia em Atos 19, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o 6. Aleluia. A Bíblia diz assim, ó. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Pensa bem, ele logo foi perguntando se eles tinham recebido o Espírito Santo quando creram. Mas eles disseram que não tinham nem ouvido falar sobre o Espírito Santo. E aí o 3, então Paulo perguntou, em quem, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João, porque até então as pessoas eram batizadas na água. Amém? Por imersão, como eu falei. E aí o 4 diz, então Paulo disse, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Aleluia. Pensa que foi, instantâneo. É para ser dessa forma. Ah, irmã Vanessa, mas por que não acontece? Quando às vezes um irmãozinho vai aí à frente e não é. Está crendo? A pergunta que não quer calar, está crendo? Porque se crer, pode vir.
Amém? O nosso papel é seguir o que a palavra de Deus fala, é impor as mãos. Impor as mãos, orar, e a manifestação ocorrer segundo a pessoa está crendo. Muitas vezes, querida, até o próprio ministro, com a fé dele, ele consegue fazer acontecer. Por isso que eu falo da importância da unção coletiva. No momento que vier uma pessoa aqui, somos responsáveis em gerar um ambiente propício para isso. Amém? Aleluia. Sabe, nós também temos como fundamento dizer que nós também recebemos o Espírito Santo quando nós somos redimidos. Por quê? Porque logo quando você nasce de novo, você é redimido. A obra da redenção já está pronta na sua vida. E automaticamente você já pode receber o Espírito Santo. Amém? Oh, querido, Deus é muito bom. E sabe, eu não vou ter muito tempo, você sabe que nós temos o tempo ajustado aqui para as quintas da visão. Mas nós não somos desculpáveis, porque a gente sabe, que a manifestação do Espírito Santo é a evidência bíblica de falarmos em outras línguas. Porque foi assim que aconteceu em Atos. Nós não estamos falando algo que o Ministério Verbo da Vida, criou, mas é algo fundamentado na palavra. E eu quero também, só mais um detalhe, eu quero que você entenda, a palavra de Deus fala que quando nós oramos em outras línguas, nós nos edificamos. Quantas pessoas estão buscando edificação? Quantas pessoas estão, às vezes, lendo um livro até de autoajuda, pensando, eu preciso edificar o meu ser. Queridos, vá orar em outras línguas. Sabe, nós que estamos aqui hoje, nós somos fruto de um homem que orava mais de 6, 7, 8 horas em outras línguas na sua casa. Até o ponto dele dele ter uma visão e ver o apóstolo Bud e o irmão Reagan na casa dele. Estou falando do pastor Joselito. Aí, às vezes, você olha para um cara daquele, estou falando cara com todo respeito, só para você entender que pode ser uma pessoa comum como eu, como você. Amém? Aí você fala, mas o que tem na vida daquele homem? Oração em outras línguas. Porque eu já estive debaixo da cobertura dele. E eu sei como ele é rígido com isso. E às vezes a gente vai tirar um tempo de oração em outras línguas, começa a bocejar, começa a falar outras coisas, e começa... Sua mente está infrutífera, mas teu espírito está trabalhando. Amém? Aleluia. Deus é muito bom. Você pode ficar de pé? Aleluia. 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 Sabe, o que eu tenho no meu espírito, queridos, para esse tempo agora, é a gente ser intencional no Espírito Santo. É a gente ser intencional na oração em outras línguas. Eu tenho uma experiência com o Senhor, vou contar bem rápido, eu espero, em nome de Jesus. Sabe, há 10 anos atrás, eu não estava nesse ministério. Eu gostaria de já estar nesse ministério, mas eu não estava. Por uma série de outras questões. Porque desde quando eu fiz o rema, eu queria estar no Ministério Verbo da Vida. Mas, sabe, eu cheguei numa denominação e parece que as pessoas são pinçadas assim, porque Deus fala, pinça fulano, pinça. E eu cheguei lá e uma pessoa falou, eu conheço você fez o rema? Eu falei, fiz. Pois é, eu sou da turma pioneira, eu estou nessa igreja. E eu estou precisando de alguém que entenda sobre o batismo no Espírito Santo. E eu fui para conversar com essa pessoa, e eu não queria de jeito nenhum assumir nada nessa igreja, nada. Porque eu tinha fé em Deus que eu ia sair para o Verbo da Vida. Eu falei, não quero compromisso, porque depois eu abandonar isso aqui, como é que vai ser? Aí pensa bem. Cheguei para Ana Helene, e falei, Ana, eu recebi um convite assim, assim. Estão me chamando para dar uma aula. Era uma turma que essa moça queria formar. Pessoas para serem batizadas no Espírito Santo. E ela falou, e por que você não vai? Falei, porque eu ainda estou aqui, meu marido está lá. E ela falou, pois siga o teu marido. Vá para lá. E se tem algo para ser plantado, plante lá. Mas pensa que eu quis receber essa palavra? Não quis, não. Aí me lembrei de outra que ela falou assim, mas se você tiver dúvida, um tempo atrás, né? Eu sempre me aconselhava com ela, entra para dentro do seu quarto e começa a orar em línguas.
Queridos, eu fiquei 1 hora no corredor da sacada do meu quarto, que é daqui para lá. Eu ficava, sabe, batia lá, batia cá, e aquela coisa intensa, 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 e eu falando, Senhor, eu não quero ir para aquela igreja. Senhor, não quero, Senhor. Senhor, toca o coração do meu marido, Senhor, não quero, mesmo que seja uma obra para o Senhor. E quando deu 1 hora, o Senhor falou assim, abra a sua Bíblia, o último livro de João. E eu, não é possível, né? Estou ouvindo isso é coisa da minha cabeça, que a gente pensa que não é voz audível, é só o testemunho interior, você pensa, coisa da minha cabeça. E eu falei, Senhor, eu te amo, Senhor, eu não quero ir para lá, eu te amo. Quando chegou no último livro, eu não sabia qual era João 21. Depois você pode até dar uma olhada lá, quem sabe também não serve para você. É aquela passagem onde o Senhor Jesus se manifesta a Pedro e pergunta para ele 3 vezes se Pedro o amava. E eu falei, Senhor, não é possível que isso é para mim. E o Senhor gritava, apacenta as minhas ovelhas. E eu falava, Senhor, não é possível, apacenta. Senhor, eu não quero, Senhor, eu não quero. Aí, você pode projetar, por favor, quem está aí? João 21, 18. E eu falando, Senhor, o Senhor sabe que eu não quero, eu te amo, mas eu não quero, Pai. E aí apareceu isso para mim, queridos. Em verdade te digo que quando era mais moço, tu te cingis a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Conclusão. O Senhor falou comigo, Vanessa, você não tem que ir mais para onde você quer. Você já está velhinho o suficiente, maduro o suficiente para resistir. Você pode sim entrar naquele lugar e se você me ama, vai ali lecionar para aquele povo. Sabe, queridos, muitas pessoas foram batizadas. Muitas pessoas. As pessoas que não tinham apelo ali na frente. Aí mandava tudo para sexta-feira lá para a turma da Vanessa e da... Não vou falar o nome da outra pessoa, que eu não sei se eu posso. E aí as pessoas eram chegando e caindo, chegando e falando em outras línguas. E muitos deles estão, inclusive, já graduado no Rema. Aí eu pergunto para você, vale a pena a gente orar em outras línguas ou não? Eu tenho certeza que se eu der o microfone aqui, queridos, muitos testemunhos para serem contados. E sabe, Deus quer te despertar. Você tem uma direção? Você tem algo para você fazer? Comece a orar em outras línguas. Você tem uma resposta que está buscando no Senhor, de algo que você está querendo, quer virar a chave, ore em outras línguas. Amém? Pode fechar seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça por essa palavra. Nós te damos graça pela pessoa do Espírito Santo em nós. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, pelos olhos dos meus irmãos nessa noite sendo ainda mais iluminados. Pai, muito obrigada pelos dons e manifestação na vida deles. Eu declaro eles tendo uma sede, Pai, para orar em outras línguas. Pai, tira todo o cansaço, toda a indiferença, toda a mente perturbada, toda a mente acelerada. Pai, em nome de Jesus, e que eles venham ter encontros sobrenaturais, Pai, com as verdades que o Senhor tem para administrar na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Pai, assim como o Senhor fez comigo naquele dia, naquele quarto, Pai, que o Senhor possa trazer a eles uma direção daquilo que eles estão buscando, uma resposta genuína, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor, de fato, o Senhor entra até no oculto das profundezas do coração de Deus, e nós sabemos, Pai, que o Senhor tem o desejo de nos revelar. Pai, eu declaro um novo tempo para a Igreja Verbo da Vida do Guará. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, líderes de ministério. Pai, em nome de Jesus, aqui presentes e aqueles que não estão. Pai, sendo guiados pelo Teu Santo Espírito. Pai, tirando o tempo de oração em outras línguas, considerando, Pai, a direção que vem do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, obrigada por uma liderança forte. Pai, que em nome de Jesus, homens e mulheres possam ter mais sede para estar orando em outras línguas. Em nome de Jesus, e que o Senhor venha capacitá-los. Pai, em nome de Jesus, eu declaro pessoas, aprendemos novas línguas. O Senhor colocando palavras novas na boca deles. O Senhor dando a eles também
também o dom de interpretação, não apenas para falar, mas também o dom para interpretar aquilo que está sendo dito, Pai, porque sabemos que o Senhor não quer ficar no ocultismo, o Senhor quer se revelar a nós. Pai, em nome de Jesus, eu declaro essas pessoas sendo revestidas com algo novo. Em nome de Jesus, sabe que Ele deseja ir. Fala, Pai, eis-me aqui. Pai, eu quero mais. Em nome de Jesus, Pai, eu estou pronto. Pai, eu quero, eu desejo. Pai, eu anseio por mais do Senhor. Pai, nós desejamos por mais e mais revelação, mais e mais revestimento, Senhor. Ore candurebás. Você pode orar em outras línguas? Você pode orar em outras línguas. Ore braçu candurebás. Você pode ter uma voz audível para o Senhor te ouvir. Oh, xaderi candurebras. Robraçu candurebachó deriandurebrabraçu. Robraçu candurebrachó deriandurebrabras. Oh, rebraçu canduribraciriandurebas. Oh, xanderiandurebras. Mais intenso, mais intenso, mais intenso. Robraçu candurebras. Ei, o Senhor quer ouvir a tua voz. Ei, homem de Deus, cadê a sua voz, homem de Deus? Robraçu candurebrabrabraçuriandurebras. Ei, tchericanduribraçu candurebababachu. Sabe, dê liberdade ao Espírito. Dê liberdade ao Espírito. Oh, xandericandurebas, Ele está neste lugar. Oh, xanderianduribraçuri candurebas. Robraçu derianduribrabrabrachu derianduribraçai. Oh, xanderi, oh, canderibrachu. Oh, de chere canduri bashuri bas ribra suri anduri brabraço ropra show re canderi babas rei chanderi braçu canderi bossore hateri candori machore hasteri roche mai candoraba brasturi anduri bra shei cheri bari baixo robro so deri anduri bras rei chanderi anduri bras. Rei Xanderi Brabras, Rou Canderi Andurebas. Existe algo que o Senhor está fazendo hoje. Hoje neste lugar. Ouri Braçuderi Andurebabas. Rei Xanderi Canduri Braci. Rou Braçuderi Andurebas. Rai Xanderi Andurebrabras. Ouri Bras. Rou Xanderi Andurebras. Xiderianduri brabras, ou xericanduri brabribraci, ai xanderianduri bras, robraçu derianduri bras, ou xandericanduri brabras, ei xanderianduri brabras, ori brabrabras, ou xanderianduri brabras, robraçu canduri brabas, ei xanderianduri bras. Sabe, se veja pisando em lugares diferentes. Se veja pisando em lugares espirituais diferentes. Está na hora de você sair dos lugares que você está. O Senhor tem lugares altos, assim diz o Senhor. Lugares mais altos para você pisar. A terra para você se apossar. Uma terra espiritual, onde você vai procurar e você vai achar coisas novas. Onde você vai procurar e você vai achar coisas novas no Senhor. Oh, xanderiandurebras, oh, dericandurebrabrabraçureandуrebabas, robraçudericandurebabas. Nós amamos o Espírito Santo, nós amamos você, Espírito Santo. Nós desejamos tanto você. Nós sabemos que você é o que temos para esse momento. Nós sabemos que é você que vai operar as maravilhas neste lugar. Nós sabemos que é você que vai nos habilitar, é você que vai nos capacitar. É você que vai nos dar a direção. A resposta vai vir da sua boca. Espírito Santo, nós consideramos você nessa casa. Nós consideramos você no nosso lar, na nossa vida. Nós honramos a sua presença. Oh, Espírito Santo, obrigada pela manifestação. Obrigada. Oh, Xanderi Candurebras. Robraçu Candurebrababachu. Ei, Xanderi Andurebas. Ore Candurebas. Sabe, o Senhor está dizendo: por que você não ora no seu ambiente de trabalho? Por que você se esconde? Oh, Xanderi Andurebas. Deus está falando com o homem neste lugar. Aleluia. Existem coisas que você está tentando resolver.
administrativamente com o conhecimento que você tem. Você não está considerando o que eu posso lhe ensinar. Oh, Senhor, constrange esse homem, Senhor. Constrange esse homem. Oh, Rebraçucandorebás. Oh, Espírito Santo, nós consideramos você. Nós consideramos você em nossas vidas. Nós consideramos você em tudo aquilo que formos realizar. Oh, obrigada, Paizinho, Pai Santo. Oh, Pai, nós reverenciamos a Tua presença. Pai, nós declaramos, Pai, a nossa vida completamente rendida ao Senhor. Em nome de Jesus. Oh, obrigada, Pai, por uma igreja mais forte. Obrigada, Senhor, por uma igreja mais intrépida. Por uma igreja mais ousada. Pai, que o Senhor possa ver em nós aquilo que o Senhor de fato está, Pai, querendo ver. Pessoas que correspondam àquilo que o Senhor está querendo, Pai. Em nome de Jesus. Pessoas intencionais. Pessoas intensas em orar ao Senhor. Não apenas de ficar falando baixinho, mas que se levanta, Pai, com uma voz audível, contemplando o Senhor. Em nome de Jesus. Oh, obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Oh, obrigada. Aleluia. 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 Tem alguém em nosso meio que ainda não entregou sua vida a esse Jesus? Se você está aqui e nunca fez essa oração de entrega, para você ser de fato inserido no corpo de Cristo, eu queria que você desse um sinal com sua mão. Eu posso orar por você. Se você quiser vir aqui à frente. Se você também não quiser, eu posso até ir aí orar por você. Só dê um sinal com sua mão. Aleluia. Todos têm o Senhor? Aleluia. E eu quero saber, tem alguém em nosso meio que não é batizado com a evidência bíblica em falar em outras línguas? Aleluia. Batizado no Espírito Santo. Tem alguém que está sem o batismo no Espírito Santo aqui? Aleluia. Mesmo que você creia pouco, eu creio por você. Aleluia. Aleluia. Tem alguém? Todos também batizados no Espírito Santo. Aleluia. Você pode levantar suas mãos em gratidão por essa palavra. Aleluia. Pai, obrigada, Pai, por recebermos nesse dia, Pai, uma porção diferente do Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus de novidade. Obrigada, Pai, porque a sua palavra, ela, Pai, ela se renova a cada dia. Ela é tão poderosa, Senhor. Ela é tão poderosa para nos salvar, para nos direcionar. Obrigada, Espírito Santo. Eu declaro homens e mulheres neste lugar tendo sonhos, visões, experiências sobrenaturais com o Senhor. Pai, em nome de Jesus. Pai, na simplicidade das suas casas, aonde eles estiverem, Pai, o Senhor alcançando eles. Que seja no carro, que seja, Pai, numa pia, lavando uma louça, numa escola, no trabalho. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, o Senhor de fato tocando essas pessoas e elas tendo, Pai, uma experiência sobrenatural com o Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, traga a memória delas a necessidade de estarmos de fato orando em outras línguas. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, um resto de semana abençoado sobre cada um. O Senhor protegendo cada um em seus caminhos. O Senhor dando livramento. O Senhor trazendo provisão. O Senhor guardando a vida de cada um. Em nome de Jesus. E o Senhor, Pai, sendo conosco através da sua alegria, da sua bondade, da sua generosidade. Em nome de Jesus. Amém. Você concorda? Aleluia. 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 Eu não vou deixar de falar não. Irmão, você que veio aqui hoje, você não